Bom dia, irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de EBD da sala de adultos da Primeira Igreja Evangélica Batista em Araraquara. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo no livro de Gênesis. A nossa lição de hoje é a quinta lição da nossa revista, que tem como título Uma Nova Chance. E nós hoje, então, a nossa lição está baseada em Gênesis de 7 a 11, portanto estudaremos vários capítulos hoje. E certamente muitos assuntos importantes ficarão de fora, porque é uma aula apenas para tantos capítulos, mas abordaremos o que a nossa lição trouxe de relevante para a nossa aula de hoje. O nosso texto áureo se encontra em Gênesis 9, verso 11, que diz assim: estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Vamos fazer uma oração e logo em sequência daremos continuidade à nossa lição de hoje. Pai querido e amado, eu te agradeço, Senhor, por todo o teu cuidado para conosco, pela tua graça que nos alcançou, pela tua misericórdia que se renova todos os dias em nossa vida, Senhor. Nesse momento, Senhor, venho te suplicar, ó Pai, que tu conduzas essa aula, Senhor, que tu dirijas, que tu esclareças para nós, Senhor, algumas questões e que daqui, Senhor, saiamos mais conhecedores de Ti, mais conhecedores da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Já havia se passado um bom tempo desde a queda do homem, né, no jardim. E exatamente 10 gerações havia se passado desde a queda. A humanidade já havia se corrompido de uma forma que eles estavam totalmente distanciados de Deus, buscando apenas os seus interesses. E havia um homem, descendente da linhagem de Sete, que achou graça diante de Deus. E apesar dessa geração corrompida em que ele vivia, Deus então decide que vai destruir essa humanidade por conta dessa destruição do homem, né, dessa corrupção do homem. E Deus observa em Noé, então, uma pessoa que se destaca diante dos demais por ser um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Então, vemos aqui que assim como Noé, assim como Enoque, né, aqui também é relatado que Noé andava com Deus. Ou seja, Noé tinha uma comunhão constante com Deus em uma geração que não queria saber de Deus, né? Uma geração totalmente corrompida. Noé se destacava entre os seus contemporâneos e Deus também o observava e enxergava nele, então, a sua integridade, o seu temor ao Senhor. Noé, então, era o único, né, da espécie que ainda observava as orientações que Deus havia deixado para o homem desde a época de Adão até a época dele, né, a época em que ele vivia. Ele prestava culto a Deus de forma correta, ele adorava a Deus de forma correta, ele cria em Deus entre os seus contemporâneos. Então Noé se destacava numa humanidade onde já havia sido deteriorada totalmente, a um ponto em que apenas um homem havia permanecido temendo ao Senhor. Deus então fica muito triste com a humanidade, se arrepende de ter feito o homem e decide então exterminar o homem. Noé nessa época tinha 500 anos. Deus então fala com Noé, explica para Noé o seu plano de destruição da humanidade e solicita a Noé que ele faça então uma arca. Noé era agricultor, né? 500 anos Noé tinha. E Deus então fala para ele fazer uma arca, diz a ele a madeira que queria, como queria que fosse revestido, como queria os seus compartimentos, porque Noé tinha que transportar animais, então tinha todo um modo específico de ser ali na arca. E Noé, então, como agricultor, mas ele aceitou o desafio e com fé
não é, que ia chover, porque a Bíblia ainda não tinha trazido nenhum relato sobre chuva, não é? Como vemos nos primeiros capítulos, havia assim uma espécie de como que neblina, como que alguma coisa, um vapor que subia da terra, né? E aí ele molhava a plantação, mas de chuva a Bíblia ainda não tinha trazido nenhum relato. E Noé, então, mesmo sem ter visto chuva, acreditou que ia chover. E ele, então, confiando em Deus, na palavra que Deus passou para ele, nas orientações que Deus solicitou para ele, ele constrói, então, uma arca grande, de madeira, né, de cipreste, revestida de betume. E Deus diz a ele, então, que enviaria um dilúvio, que iria destruir tudo o que respira, mas que Noé e a sua família seriam poupados dessa destruição junto com as espécies de animais que seriam salvas também. Hoje, então, nós vamos ver esta saga de Noé, né, pela autopreservação da espécie e dos animais, após a determinação do dilúvio, não é, que é como que um recomeço da história do homem, né, da humanidade no mundo. Então hoje nós vamos ver isso e ao final também vamos ver sobre a Torre de Babel. Esse será o nosso assunto desses capítulos. O primeiro subtópico da nossa revista é assim: a tormenta sobre uma geração pecaminosa. Isso se encontra, né, tá baseado no capítulo 7. Então Noé, mesmo em meio a uma geração pecaminosa, ele se manteve fiel, como foi declarado aqui por Moisés, justo diante de Deus. Em Gênesis 7:1 diz que o Senhor diz a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então, o próprio Deus fala para Noé que ele é justo. Noé tem sido justo diante de Deus, não é? Aquele que não tem como você se esconder, aquele que sonda o coração e a mente. E então, vendo ali em Noé uma justiça diante de Deus. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, não é? Como falei, a Bíblia ainda não trazia relato de chuva, né? Subia apenas essa espécie de neblina que molhava a plantação. Então aqui o autor dos Hebreus nos diz que a fé de Noé se destaca, não é? Porque instruído a respeito das coisas que ele nunca tinha visto, ele acreditou, não é? E sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Então Noé acreditou que viria essa chuva sim, e ele então dedica uma boa parte da sua vida a construir então essa arca, sabendo e crendo que ia chover, uma coisa que ele nunca tinha visto na vida dele. Então aqui continuando, o autor aos Hebreus diz que Noé condenou o mundo, não é, a destruição, e tornou então herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, ele não só teve fé no que Deus tinha falado, acreditou no que Deus tinha falado para ele, que ia chover, como Noé também agiu, não é? Porque se Noé ficasse parado, vai chover porque Deus disse que vai chover, e não tivesse ido fazer o que Deus mandou ele fazer, a arca, ele também seria destruído, não é? Pelo dilúvio. Então vemos aqui a fé e a ação, como diz em Tiago, a fé sem obras é morta. Então vemos aqui um caso muito de sobrevivência até, não é? Porque ele creu, teve fé e agiu. Noé então preparou a arca do jeito que Deus ordenou. Ele não titubeou, fez exatamente como Deus disse para ele fazer. Não é? Ele não acrescentou alguma coisa que ele achava, que ele entendia ser melhor. Não, ele fez como Deus havia ordenado. Isso está em Gênesis 6:22, não é? Que diz que Noé fez conforme tudo que Deus havia ordenado para ele. Noé recebeu a ordem de entrar na arca, e é interessante que
A Bíblia nos traz que Deus disse: entra na arca, e Deus fechou a porta da arca. E a chuva começou 7 dias depois. E daí você vê a fé desse homem, de Deus dizer: entra na arca, quando não tinha nem expectativa de chuva, porque ele também nem sabia o que era chuva. E ele então entra na arca, Deus tranca, e 7 dias depois que ele estava lá dentro, é que começa então a chover. A arca era um sinal da boa vontade de Deus para com a humanidade. Deus poderia ter destruído tudo, mas Deus então decide poupar uma pessoa e a sua família e os animais. E vemos aqui no capítulo 7, do 4 ao 17, que Deus fez chover por 40 dias. Não é? Então choveu 40 dias sem parar, 40 dias e 40 noites. As águas permaneceram por mais 110 dias. Então, depois que teve o dilúvio, ficou cheio ali, ficou completo, tudo alagado, por 110 dias, somando então 150 dias que tudo ficou soterrado, inundado. Como diz no verso 7, no capítulo 7, no verso 24. Não é? Eu sei que algumas mulheres da nossa igreja têm a Bíblia de Estudo para a Mulher. Na Bíblia de Estudo para a Mulher tem um quadro muito interessante na página 19, relatando os capítulos e os acontecimentos do dilúvio, não é? Somando então um ano em que Noé ficou dentro da arca, até que a arca ficasse completamente seca. Noé ficou então, deixa eu ler um pouco aqui, no capítulo 11, né, do verso 7, diz que começou a chover por 40 dias. No verso 24 do capítulo 7 também diz que a água permaneceu ali por 110 dias. No verso 8, no capítulo 8, no verso 3, diz então que a água começou a diminuir. E no capítulo 8, no verso 4, diz então que a arca parou, não é? No cume de um monte. No verso 5 ainda do capítulo 8, diz que começou então a aparecer os topos das outras montanhas, né? Porque a arca parou numa montanha mais alta e depois então começou a diminuir a água e aparecer os topos das outras montanhas. No verso 7 desse capítulo 8 ainda, Noé envia um corvo e depois ele envia no verso 10 ele envia uma pomba, depois no verso 12 ele envia outra pomba. E no verso 13 a água então seca, no verso 14 a água seca completamente. Isso demorou um ano. Então Noé demorou mais ou menos um ano para construir a arca e ele passou mais um ano dentro da arca após o dilúvio, né, antes de sair. Tudo havia sido destruído. Não é? A expulsão do homem do jardim do Éden quando o homem pecou e agora também a destruição da humanidade pelo dilúvio são antecipações do que há de acontecer no juízo final. É uma espécie de juízo aqui, não é? Então já é uma antecipação do que vai acontecer no juízo final. A humanidade então distante de Deus, sem querer interesse, não é nenhum, com nada relacionado a Deus. Porque imagina se Noé demorou um ano nessa construção, nunca tinha visto chuva, um homem que era agricultor. E daí imagina as chacotas que Noé não teve que ouvir das pessoas que passavam e viam ali ele construindo uma embarcação enorme. Não é um trabalho enorme e certamente riam e chacoteavam dele, diziam: imagina que vai chover, nunca choveu, não é? Noé ali então tentando trazer essas pessoas para que elas não se perdessem, nenhuma delas, não é? Nenhuma delas acreditou em Noé, sendo salvo apenas Noé e sua família. Vemos aqui também a permanência de Noé. Noé, ele não fraquejou, ele confiou no que Deus tinha falado para ele, ele acreditou até o fim que o que Deus tinha dito era verdade e ele cumpriu e ele fez o que Deus pediu para ele fazer. Arrisca, né? Ele fez exatamente como Deus pediu para ele fazer. O segundo tópico aqui da nossa lição, antes de entrar no segundo tópico, né, uma situação que eu fiquei pensando, porque Deus disse para Noé entrar na arca, Deus fecha a porta da arca então e demora 7 dias para chover. A Bíblia traz esse relato
Eu imagino então as pessoas vendo Noé dentro da arca, com aqueles animais que Deus trouxe para eles, animais para ele pôr nos compartimentos. Imagina o desespero das pessoas, assim, primeiro a chacota, né, de ver ele ali e dizer, como que vai chover, nunca choveu, ninguém sabe nem o que é chuva. Olá, o bobão, né, o santarrão, o que acha que é mais próximo de Deus do que todo mundo. Imagina o tanto de chacota que Noé não deve ter ouvido. E depois o desespero das pessoas em começar a chover e começar a alagar tudo e tentar entrar na arca e não ter mais jeito. Porque quem fechou a porta da arca foi o próprio Deus. Por essa questão também é uma antecipação do juízo final, porque será dessa forma. Não vai adiantar na hora do juízo tentar fazer alguma coisa. Não tem mais o que possa ser feito. Porque todos nós hoje temos o conhecimento do que precisamos fazer e temos a orientação que Deus nos deixa, não é? E por vezes a gente prefere outras coisas, né? Em nosso coração pecaminoso, às vezes nós damos prioridade às outras coisas e tem muitas pessoas até que nem querem saber de Deus e que olham para nós, assim como na época de Noé, e nos faz chacota conosco, não é? Como que nós como que fôssemos bobos, assim como Noé foi tido como bobo na sua época. E a gente sabe no que a gente crê, a gente sabe o que vai acontecer, assim como Noé sabia. Assim como Deus disse a Noé, Deus também nos disse o que vai acontecer e nós sabemos o que vai acontecer. Resta para nós então permanecermos firmes, crendo no que Deus disse e fazendo a sua obra, não é? Tentando levar mais pessoas conosco para o céu, porque essa é a sua recomendação. O segundo tópico aqui da nossa lição diz um culto de gratidão do outro lado da tormenta. Agora vamos para o capítulo 8. Agora a esperança então retorna, né? Depois do capítulo 7, que foi de total destruição e de fúria, agora Moisés começa a nos relatar que Deus então lembrou da aliança que fez com Noé. Deus lembrou da aliança que fez com Noé, no sentido de que Deus lembrou de Noé, né, assim que a Bíblia fala, para nos fazer entender o que aconteceu, né, uma linguagem humana. E Deus então lembra desse pacto feito com ele e dos animais, não é? Demonstrando então o amor de Deus por sua criação. Deus soprou um vento, fazendo com que baixasse as águas. Então, depois desse período de 150 dias, Deus sopra um vento para começar a diminuir essas águas. O mesmo jeito que abriu o Mar Vermelho, né? Porque aqui a gente tem que lembrar que é Moisés relatando para os israelitas no deserto, não é? Depois que Moisés está atravessando com aquele povo, e então Êxodo vai nos dizer que eles estão nas planícies de Moabe. E então, quando Moisés relata que Deus soprou um vento ali, aquele povo sabia exatamente, né? Não, se eles não tivessem vivido aquilo, o pai dele ou a família dele tinha vivido, não é? Então eles sabiam, porque no Mar Vermelho foi exatamente assim que Deus fez. Deus soprou um vento, então, e abriu aquele mar, e os israelitas passaram a pé enxuto. E eles então escuta novamente aqui, Noé e Moisés faz questão de esclarecer isso, que foi um vento forte que Deus fez varrer aquelas águas, não é? Deus então controla a natureza, né? Depois dos 150 dias, como falei, do dilúvio, as águas começam a baixar por conta desse vento que Deus faz soprar. A arca então repousa numa montanha, como falei. A fúria de Deus tinha destruído o mundo inteiro, não é? As águas então começaram a escoar, trazendo então agora esperança depois de um ano, né? Esperança então agora começa então a baixar com a esperança de um mundo novo. Mas Noé então continua dentro da arca, né? Porque aí são 150 dias que o dilúvio começou. Agora então é uma nova chance para a humanidade. Noé teve que ter fé, confiar na palavra do Senhor, não é? Não só em acreditar no que Deus estava falando, mas também na fé de entrar na arca quando Deus disse para entrar, e também de permanecer ali por 7 dias, mesmo sem cair uma gota do céu.
e então começa o dilúvio. Teve fé também de ficar ali dentro, não é? Sabendo que Deus estava cuidando dele, que ia chegar uma hora que ele ia sair dali, de dentro da arca. Em Gênesis 5:32, como falei, fala que Noé tinha 500 anos. Aí em Gênesis 7:11 fala que Noé tinha 600 anos quando começou o dilúvio, passando então aí uma média de 100 anos na construção da arca. Noé entrou na arca, Deus fechou a porta, 7 dias depois veio a chuva e depois então do dilúvio, Noé ainda espera um tempo, prazo, para as águas poderem baixar e ele fica lá dentro esperando Deus então dar ordem para ele sair. Mas apesar dele ficar esperando Deus dar ordem, ele não fica quieto, não. Ele solta um corvo, a Bíblia diz que ele solta um corvo, depois ele solta a pomba, e até a pomba vir com uma folhinha de oliveira, não é? Porque oliveira não se dá em montanha, né? A oliveira se dá embaixo. Então, se a pombinha voltou com uma folhinha verde de oliveira, isso significava que a água já tinha baixado e que já tinha até florescido, não é? Algumas coisas. E ele espera então a ordem de Deus para ele sair da arca. No verso 13 do capítulo 8 diz que já se passou então 10 meses e meio depois do dilúvio. Deus manda então, diz a ele, você já pode sair. Noé já estava com 601 anos nessa época. E ele fica ainda mais por 2 meses, né, esperando secar completamente as águas, porque não era agricultor e precisava plantar para sobreviver, não é? As águas tinham baixado, mas até ficar boa para plantio, para tudo. Então agora começa um novo começo, uma nova chance para a humanidade. E o primeiro ato, não é, de Noé ao sair da arca, que é esse o subtítulo da nossa lição aqui, quando ele saiu da arca, a primeira coisa que Noé fez foi edificar um altar para Deus, como diz aqui no verso 20 do capítulo 8. E a Bíblia diz que Deus sentiu o aroma suave e Deus disse em seu coração, nunca mais eu vou destruir a terra por causa das pessoas, no verso 21 do capítulo 8. Noé então passou 1 ano construindo a arca, passou 1 ano dentro da arca, e a primeira coisa que ele fez ao sair da arca, né? 2 anos, imagina, ele dedicou 2 anos da vida dele a isso, né? Porque 1 ano construindo, 1 ano lá dentro. E quando Deus diz, pode sair, que ele sai em terra seca, a primeira coisa que ele faz é edificar um altar para Deus, mostrando que Deus estava no primeiro lugar da sua vida, né? Ele não saiu, ele não tentou construir a casa dele, que ele podia fazer isso, né? Ele podia dizer, Deus, já fiz tudo que você me pediu, agora eu vou construir a minha casa, vou cuidar da minha família, né? E não, ele não disse, vou plantar para a gente ter o que comer, afinal de contas ele era agricultor, não é? Não, mas antes de organizar a vida dele, a primeira coisa que Noé faz é um altar ao Senhor, e isso agrada a Deus demais, não é? E vemos que Deus se agradou de Noé antes disso, né? 2 anos antes. Deus falou para ele, né? Deus já tinha se agradado dele, mas que Deus falou para ele 2 anos antes. Deus disse a ele que ele era justo diante de Deus. E veja como Deus sonda o coração, como Deus conhece o coração, não é? Noé não achou graça diante de Deus depois que fez o altar. Não, ele achou graça antes. E por ele ter achado graça, por ele ter sido poupado, não é? E por ele ser justo e temente a Deus, que Deus sabia do coração dele. Então agora ele faz um altar, sendo a primeira coisa que ele fez ao sair da arca, em agradecimento a Deus por Deus ter poupado a sua vida e a vida da sua família. Isso não quer dizer que Noé era perfeito, não é? Eu gosto da Bíblia muito por conta disso também, porque a Bíblia sempre nos mostra, não nos esconde os defeitos das pessoas. Apesar de Deus dizer, né, com todas as letras que Noé era um homem justo diante dele, mas a Bíblia não nos esconde mais para frente, como vamos ver no capítulo 9, não é? Que Noé não era perfeito, que Noé então escandaliza, não é? E faz uma coisa que não agrada a Deus. Por vezes, né, nós deixamos para fazer depois, não é? A gente diz, não, depois eu faço, quando eu tiver tempo eu faço. Agora não, agora é o tempo da minha família, agora é o tempo da minha casa, é o tempo das minhas coisas, eu tenho muita coisa para decidir, eu tenho muita coisa para fazer. E por vezes nós deixamos as coisas de Deus de segundo plano.
não é? Às vezes a gente deixa para lá, a gente deixa para depois, a gente deixa quando a gente tiver tempo, quando sobrar tempo, quando os filhos crescerem, mas sempre tem alguma coisa, não é? Porque a nossa vida é uma constante, temos sempre um problema, não é? Temos sempre alguma dificuldade em nossa vida e não devemos e não podemos nos apegar a isso, esperar uma calmaria, esperar um tempo muito bom, esperar uma. Não, a gente tem que fazer o que Deus nos solicita, o seu trabalho, as suas, não é, as suas coisas agora, não é? Então, se você tem uma aptidão, se você tem um dom, se você tem um talento, não é? Seja um dom dado pelo Espírito Santo a você, um talento que você nasceu, uma coisa que você sabe fazer, você sabe que a igreja precisa, você sabe que você consegue fazer alguma coisa nesse sentido, não é? Que eu e que você, assim, a gente não deixe em segundo plano, não deixe para depois, não deixe para. Não, porque a nossa missão aqui, a nossa função é propagar o Evangelho. Como que a gente propaga o Evangelho? Trabalhando para o Senhor, trabalhando para Deus, seja com jovens, seja com mulheres, seja com EBD, seja com criança, seja com adolescente, com pré-adolescente, seja como for, não é? Mas precisamos propagar o Evangelho, precisamos fazer o que Deus pede para que façamos, para que mais pessoas, né, venham a conhecer a Cristo e que o reino de Deus cresça. Então vemos aqui que Noé tinha essa prioridade em seu coração em fazer as coisas de Deus, em obedecer a palavra de Deus, obedecer a ordem de Deus e sem restrição, né? Noé não chegou dizendo, não, eu acho que assim fica melhor, eu acho que se bater aqui é melhor do que bater ali, como Deus falou, desse tamanho vai ficar melhor. Não, ele fez exatamente como Deus pediu para ele, ele acreditou em tudo, todas as orientações que Deus passou para ele. Então Noé tinha aqui, vemos que ele tinha reservado em seu coração o primeiro lugar para Deus. E é isso que a Bíblia nos pede, né? É todo o coração, é todo o entendimento. Então é isso, é o primeiro lugar. É amar a Deus sobre todas as coisas, todas, sejam elas quais forem. E Noé, nós vemos isso muito claro, não é? Deus não achou graça dele porque ele fez esse altar para Deus. Não, Deus achou graça antes, né? Deus já via em Noé esse temor que ele tinha para com Deus. O terceiro subtópico da nossa lição é o sol brilha depois da tormenta, agora no capítulo 9. Aqui vemos um novo começo, né? O Gênesis de novo, não é? Um novo começo para a humanidade. Deus dá ordem a Noé, né? No verso 1 ele diz, para se multiplicar, né? Para os filhos de Noé se multiplicar na terra, para que eles se multipliquem, para Deus abençoa Noé, abençoa os seus 3 filhos, para que eles fossem fecundos, para que eles multiplicassem e enchessem a terra. Ou seja, a mesma ordem que ele deu para Adão e Eva, né? Ele passa aqui novamente para Adão, para Noé, então eles tinham agora que se espalhar, né? Que a humanidade ele precisava agora criar sociedade, estabelecer uma cultura, não é? Se espalhar sobre a terra, ocupar toda a terra. No verso 2, então, aqui do capítulo 9, Deus dá uma autoridade a Noé, né? A Noé não, dá uma autoridade ao homem sobre os outros, né, seres vivos, sobre os animais. Os homens então podiam usar os animais para o seu benefício, fosse para comida, fosse para holocausto, né, cavalo para andar, enfim, seja o que fosse, o homem podia usar o animal que Deus deu autoridade para que o homem fizesse. O homem então precisava respeitar o outro homem, não é? Deus fala que para não ter homicídio, não é? Para que um homem não mate o outro. Deus fala até que se ele fizesse isso, ele seria sujeito à morte também. Pedindo então para que o homem respeitasse os seres vivos, porque eles eram os homens, né? A humanidade, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. No verso 17 do capítulo 9, Deus estabelece então uma nova aliança com os seres vivos, né? E Deus diz que nunca mais destruiria o mundo com o dilúvio, deixando então um sinal no céu, que é o arco-íris, não é? Como símbolo da aliança, uma aliança eterna, como diz no verso 16 do capítulo 9, tranquilizando então o homem, não é? Depois que sai do dilúvio, Deus deixa muito claro para o homem, para tranquilizar ele, pode viver
se espalha sobre a terra, cria aí cultura, não é? Desenvolve tecnologia e cresce e se espalha. E não se preocupa que não vai mais chover, porque eu sou o Deus, né? Que posso todas essas coisas, aquele Deus que vocês viram aqui, que encheu tudo, que destruiu tudo e poupou vocês num barco de madeira, não é? Então Deus dá ali a firmeza para os homens e diz a eles, ó, começou a chover, eu vou colocar no céu então o meu arco e vocês vão ver como sinal da minha aliança que nunca mais eu destruirei o mundo. Vivam em paz, nunca mais destruirei. E o nosso quarto subtópico aqui da nossa revista diz os respingos da tormenta na geração pós-diluviana. Isso continua no capítulo 9, agora do verso 20 a 29, que traz agora o relato da embriaguez de Noé. Noé, embora sendo temente a Deus, ele não foi vigilante, né? Nossa lição aqui traz o pecado jaz à porta. Noé, agricultor, plantou uma vinha, fez então vinho e bebeu muito, se embriagou totalmente e ficou desnudo, né? Fala aqui que ele tirou a sua roupa e ele ficou desnudo na sua tenda. E o filho mais novo dele, não é? Passou, viu, observou que o pai dele estava sem roupa na tenda e saiu e espalhou então para os outros irmãos que viu o pai dele nessa condição, o que trouxe então maldição para esse filho, não é? O cão. Então o filho de Noé, o mais novo, Cã, viu o pai dele nu lá, olhou, não cobriu o pai, achou aquilo, não é? E fez meio que chacota, foi olhar para os irmãos dele e disse, ó, o pai tá lá, bêbado, e espalhou o pecado de Noé. Não é uma mancha agora na reputação da vida de Noé. Um homem íntegro, um homem justo, um homem temente a Deus, e no final da sua vida, não é? Por não estar vigilante, como a nossa lição aqui nos traz, o pecado jaz à porta. Não é? Não temos que estar vigilantes, não é assim, eu já fiz muita coisa, agora eu posso relaxar. Não, precisamos ter a constância do temor ao Senhor. E daí Noé então não vigia nesse sentido, faz o vinho e se embriaga, fica nu, o filho vê, o filho espalha, e daí Noé amaldiçoa esse filho. E a nudez então era desonra, né, no Antigo Oriente, então era muito desonroso alguém ver a sua nudez, e o filho dele vê ele nu e sai falando do pecado do pai, ao invés de cobrir, de ficar calado, de cobrir o pai ali, não é? Não, ele foi, desonrou o seu pai e espalhou a notícia que o pai dele estava desnudo na tenda. Aqui vemos então o abuso de bebidas, a nossa lição nos traz, e a desonra também a seu pai, não é? Resultando então na maldição, na mancha do nome de Noé, da sua reputação. Paulo em 1 Coríntios 6,10 nos diz que os beberrões não herdarão o reino de Deus. Não é? E a nossa lição aqui nos traz do cuidado com isso, não é? De que não podemos então vacilar em hora nenhuma, precisamos estar sempre vigilantes, tementes ao Senhor, sabendo do que os preceitos, tudo que a Bíblia nos orienta a fazer, não é para o nosso próprio bem, não é? Não só de reputação, mas de você se poupar, de você se guardar, não é? Até aqui entre nós, mas também para o céu, não é? Se guardar para Deus, como sendo santo, separado, em santidade, fazendo o que Deus pede para que façamos. Então Noé, no final de sua vida, teve uma história tão bonita, né? Uma história de um homem que o próprio Deus disse que ele era justo diante dele. E agora, ao final da sua vida, deu uma vacilada, se embriaga, fica desnudo, não é? E como vimos aqui, era vergonhoso na época ficar desnudo, e o filho ainda sai espalhando a história. Os dois outros filhos, não é? Foram lá e cobriram o pai e esconderam então a sua nudez, a sua nudez. E Cã então foi amaldiçoado, né? O pai de Canaã, ele foi amaldiçoado por conta disso. Noé amaldiçoou o seu filho. Então a nossa lição aqui nos trouxe, né,
que a importância de você ficar sempre vigilante, não é? Mesmo que você já tenha cumprido o seu papel, você acha, né? Que você já terminou, você diz, não, eu fiz o que Deus me pediu, agora posso relaxar, né? E a nossa lição nos traz aqui para continuarmos vigilantes e não baixarmos, para que não ao final da nossa jornada tenhamos uma mancha na nossa história. Porque Deus perdoa, a gente sabe que perdoa, mas digamos num caso de uma pessoa, um missionário, um pastor, alguém que a gente admira muito, que fez muito por uma igreja ou que trabalhou muito para Deus, e ao final da sua vida então ter alguma mancha, né, alguma coisa em sua vida que cause ali uma má reputação à sua história. E aqui também queria destacar que a importância, não é, da nudez humana, que Deus leva isso a sério, não é? E às vezes tenho escutado algumas coisas assim, alguns estudos que dizem que há um crescente, não é, em observar nudez na internet, não é, isso é até tido como um vício, né, o vício da pornografia. E Deus não se agrada disso, não é? Olha aqui, o filho dele, o Cã, foi amaldiçoado porque viu o pai desnudo, observou e ainda saiu compartilhando para os outros irmãos, não é, dizendo o que tinha acontecido. Então vemos aqui a seriedade que Deus tem com relação a isso, com relação a honrar aos pais, não é? Porque Cã não honrou o seu pai e saiu então propagando que ele estava ali em pecado, que ele estava desnudo e fazendo certamente chacota com seu pai bêbado. O nosso quinto subtópico aqui da nossa lição é uma torre depois da tormenta. Agora então, não é? Depois que Deus tinha resetado a humanidade, veio o dilúvio passou um ano depois disso, a humanidade já tinha crescido, já tinha se espalhado, os filhos de Noé, não é? Tinha crescido já, tinha se multiplicado, a descendência deles. E já tinha tomado o seu curso, não é? Como Deus tinha orientado. Mas eles tinham se mantido, então, numa mesma região. Moisés, então, traz primeiro o relato de para onde eles se espalharam, para depois trazer o relato da Torre de Babel, né? Primeiro Moisés fala no verso 10, no capítulo 10, a descendência de Noé, fala de Jafé, que eles foram para o norte, que Cã foi para a terra de Canaã, na África, que Sem foi para a Ásia Central, não é? E de Sem vieram os filhos de Éber, que dali procedeu a linhagem de Abraão e todo o povo de Israel. E agora no capítulo 11 traz o relato da Torre de Babel, não é? Os seres humanos conscientes das suas habilidades, porque eles tinham habilidades, não é? Eles começaram a construir tijolos nessa época já. Construíram tijolos, entenderam que se esquentasse aquilo ficava firme, e eles usavam o betume como o próprio cimento. Então eles tiveram a ideia de construir ali uma cidade maravilhosa para eles. E dentro dessa cidade eles construiriam uma torre que chegaria até o céu. Mas certamente que eles não chegariam até o céu, não é? Mas o que incomodou Deus foi a maneira que eles falaram, que eles disseram que eles queriam então construir isso, não é? Não se espalhando como Deus tinha falado para eles se espalharem sobre a terra, eles iam ficar ali e eles iam construir então essa cidade maravilhosa, né, com material maravilhoso que eles tinham conseguido desenvolver. E eles agora iam construir essa torre, para que o nome deles fossem conhecidos na terra. Eles queriam então ser conhecidos, né? De uma forma, nossa lição traz aqui falando da presunção deles, da soberba da humanidade, não é? Em se unir para fazer essa torre, deixando Deus totalmente de lado. Deus não foi consultado em hora nenhuma, não é? Certamente eles não iriam chegar até o céu, mas eles iam construir uma torre maior que já viria na época, né? Porque o material que eles tinham desenvolvido era muito bom, não é? Que eles tinham desenvolvido agora tijolos, sabiam como fazer tijolos, e essa torre então seria muito alta, não é? E viria certamente de longe,
né? Seria observada de longe, mas o que eles queriam era fazer o nome deles grande, né? Eles queriam que o nome deles fossem reconhecidos ali. O problema não estava em essa torre chegar no céu, porque certamente não chegaria, mas o problema estava na intenção deles, como diz no verso 4 do capítulo 11, a intenção deles que eram de celebrar o seu próprio nome. Então, aí vemos que eles disseram uns aos outros, né? Eles não consultaram a Deus, eles apenas falaram uns com os outros com a intenção de fazer essa torre. E eles então fazem para fazer o nome deles conhecidos, e eles não queriam se espalhar na terra como Deus havia ordenado para eles se espalharem, e indo de contrário ao plano de Deus. No verso 5 aqui nós vemos então que Deus vem ver, não é uma maneira, uma linguagem nossa para que nós possamos entender. Deus vem ver o que estava acontecendo, o que o homem estava fazendo, e é interessante que eles querem fazer essa torre para chegar até o céu, não é? E aqui no verso 5 diz que Deus vem ver o que o homem estava fazendo, quer dizer, estava tão longe do céu, né? Numa linguagem nossa, uma ironia, não é? Vem assim, Deus vem ver o que o homem estava fazendo. E no verso 6 diz que Deus faz uma análise e ele vê então que o povo falava a mesma língua e que isso não era bom. No verso 7, então, Deus decide, não é, confundir a linguagem do homem. Do 8 e 9, Deus confunde essa linguagem, fazendo com que os homens se espalhassem sobre a superfície da terra. Não é? Então, aí eles tiveram escolha, eles tiveram que de fato se separar e obedecer o que Deus tinha falado para eles. E daí então surge, o povo se espalha, não é? Então surge povos, nações sobre a face da terra. As aplicações para a vida na nossa lição é que hoje não devemos esperar mais uma arca, não é? A nossa lição diz. Como igrejas, como religiões, não há nada, não é que nos carregue, não. E que nem precisamos também mais fazer sacrifícios, né? Obras de penitências, isso também não existe. Não é como nos dias de Noé do Antigo Testamento. O que Deus espera de todo homem, de toda mulher hoje, é um coração humilde, não é? É um espírito quebrantado, que conduza à confissão sincera e ao arrependimento do pecado, e que pela fé aceitem a salvação que lhe é oferecido por Cristo Jesus. Só por meio de Cristo Jesus é que obteremos a nossa salvação. A salvação na época de Noé foi ali a arca, não é? A arca foi uma espécie de salvação para Noé, porque tirou ele de ser consumido, não é? E aqui a nossa lição nos lembra da importância do nosso coração humilde, do nosso espírito quebrantado, não é? Da confissão sincera de pecados, né? Do abandono, do arrependimento do pecado, da nossa fé e em aceitar a salvação que só Jesus Cristo, só por meio de Jesus Cristo, que nós seremos salvos. O outro ponto aqui que devemos aplicar em nossa vida é que devemos aprender com o exemplo da obediência de Noé. A obediência de Noé é uma das coisas que mais nos chama a atenção, tanto a sua obediência como a sua fé. Deus então lhe ordenou o tempo e a maneira, como que ele tinha que construir essa arca, não é? E ele fez exatamente como Deus havia ordenado. Ele seguiu à risca tudo que Deus havia, todas as instruções que Deus havia ordenado para ele, ele fez. Não é? E Deus então mandou ele entrar na arca, e ele entra, e ele não titubeou, e ele não pensou, não está nem chovendo, para que eu vou entrar nessa arca? Não, ele entrou e ele ficou lá dentro 7 dias esperando então a chuva vir sobre a terra. Depois Deus mandou ele sair, ele também só saiu quando Deus ordenou para ele, apesar dele ter mandado a pomba, né? E a pomba ter voltado. Ele prontamente então obedeceu em todas as questões. Tudo que Deus orientou para ele, ele seguiu. Quantas vezes a nossa lição traz? Queremos bênçãos de Deus, mas não estamos dispostos a lhe ser fiel. Nós queremos que Deus nos sirva, né? Como se Deus fosse o nosso servo. É como se a gente fosse senhor dele, dissesse o que a gente quer, quando a gente quer, como a gente quer, como que ele tem que fazer. E se ele não fizer, a gente fica triste. E se ele não fizer, a gente desiste. Você vê, mas esse Deus, ele não faz as coisas que eu quero.
É como se Deus fosse o nosso servo, quando não é verdade, né? Ele é o nosso Senhor e Ele sabe de todas as coisas. E a nossa lição continua que em toda a Bíblia, bênção sempre está vinculada com a fidelidade ao Senhor. Nós não podemos ser fiéis a Deus, não é? Tementes a Deus, pensando na bênção que Deus pode nos dar. Não é? Não podemos isso, não é uma barganha, não é uma troca. Mas a nossa lição aqui nos lembra que todo mundo que foi abençoado na Bíblia teve uma vida íntegra, né? Teve uma vida temente a Deus, tentando ali acertar. Claro que não vamos acertar 100%, porque estamos ainda nessa carne, não é? Na nossa carne, no nosso... não tem como a gente ser perfeito, só Jesus Cristo é, né? Só Jesus Cristo foi aqui na Terra e é, não é? Mas humanamente falando, só Ele. Mas nós precisamos estar dispostos, não é? Estarmos rendidos, sabendo que esse é o melhor para nós. Ele planejou tudo para nós, nos dá instruções para uma boa vida, para que a gente seja bem-aventurado, para que a gente seja feliz e ainda nos garante uma vida eterna ao seu lado no céu. O último ponto aqui que a nossa lição nos traz de aplicação para a vida é que Noé havia achado graça diante de Deus, como fala em Gênesis 6, verso 8, ainda havia sido declarado justo por Deus, como fala no capítulo 8, verso 1, e havia sido escolhido por Deus para a preservação da geração de adoradores diante do Senhor. Agora é motivo de escândalo em sua família por causa de sua bebida. E a nossa lição nos traz: cuidemos para que não sejamos vencidos pelo pecado, quando Deus deseja usar-nos para o louvor da sua glória. Então, os filhos de Noé, não é numa geração onde a poligamia já havia se espalhado, mas nós vemos aqui que Noé só tinha uma mulher, que os filhos dele também só tinham uma mulher, quer dizer, os seus filhos seguiam os seus passos. Os seus filhos viam nele o exemplo de fazer exatamente, seguir a Deus pelo exemplo de Noé. E daí, ao final da vida de Noé, Noé tem uma mancha de embriaguez, e os seus filhos então, Noé, e é o último relato de Noé, não é? Daí já fala com quantos anos ele morreu, no capítulo 9. Então o último relato dele é essa embriaguez, e depois quantos anos ele morreu, a sua maldição para os seus filhos, né? Que ele amaldiçoou o seu filho e abençoou os outros dois que o cobriu. Mas aqui a nossa lição nos fala do cuidado que precisamos ter para vencer o pecado. Precisamos alimentar o nosso espírito, não é? Para que nós possamos vencer a carne. Essa era a nossa lição de hoje. Vamos fazer uma oração de encerramento. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, te agradeço por essa aula, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelas tuas instruções, Senhor, para o nosso bem viver, Senhor. Te agradeço pelas tuas instruções, Senhor, para que nós possamos te servir, Senhor, de uma forma adequada, Pai, e agradar o teu coração, Senhor, e sermos teus, espalhar o teu evangelho, ó Pai, e sermos teus filhos aqui na terra, Senhor, que o mundo possa ver em nós, Senhor, a Ti, Senhor, que eles possam se achegar a Ti através de nós, Senhor, através da nossa conduta, através do nosso exemplo, através do que fazemos, Senhor, ainda mais do que falamos, ó Pai, que a nossa fala e o nosso agir esteja em concordância com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Essa era a nossa aula de hoje. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Bom almoço.